Boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Quero Justiça, hoje quarta-feira, 10 de agosto de 2016. Muito obrigado por estar aí desse lado, estamos aqui mais uma vez, que é para partilharmos consigo casos que são naturalmente casos mal parados. Portanto, aqui avaliamos e analisamos junto dos nossos convidados que sempre marcam presença. Aliás, falo do caso concreto do Dr. Elvino Dias, que já encontra-se aqui conosco. Boa noite, Dr. Elvino, e muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Boa noite, caro Almiro, e boa noite, caros telespectadores. Certo, caro telespectador, recordamos-lhe que para nos encontrar já sabe como pode fazer e temos o nosso endereço no seu rodapé e pode naturalmente ficar a saber de que maneira pode nos encontrar para então partilhar connosco aquilo que é o seu anseio, aquilo que são os seus problemas e vamos então encaminhar os que são conhecedores da matéria de forma a darem-lhe assistência jurídica gratuita e naturalmente não vamos fugir hoje à regra, vamos partilhar alguns casos consigo e porque amanhã celebra-se o dia do advogado, amanhã 11 de agosto, data instituída por um mundo mais justo. Eu quero justiça também por uma justiça sólida, por uma sociedade justa. Esta é uma das razões que faz com que estejamos consigo todas as quartas-feiras após o jornal principal. O caro telespectador sabe que este programa tem como figura principal o advogado, um motivo que a edição do Quero Justiça de hoje comece olhando, ou seja, comece exatamente olhando para os desafios de um advogado. Vamos tentar perceber este ponto com a figura que está aqui conosco, Dr. Elvino Dias, de todas as formas, quais é que são os desafios que um advogado, quais é que são os desafios que um jurista tem enfrentado. Boa noite mais uma vez, Dr. Elvino Dias. Dar-lhe boas-vindas, como já tinha dito anteriormente. Quais é que são os desafios que um advogado enfrenta no decurso das suas atividades? Ok, mais uma vez boa noite, caros telespectadores. Primeiro, gostaria de delimitar mais ou menos o papel do advogado naquilo que nós chamaríamos na administração da justiça em geral. É que, tal como diziam os gregos antigos, que a justiça era a maior de todas as virtudes. E só a justiça quando for reconhecido aos particulares ou aos cidadãos o direito de se defenderem. E de tal forma que o advogado, digamos, é o indivíduo que pleita em tribunal ou fora deles com vista à defesa dos interesses dos seus constituintes. Ora, o advogado, enquanto tal, é um indivíduo que está sujeito a desafios e que o primeiro desafio é afirmar-se como advogado ou por outra. Não basta apenas que o indivíduo seja licenciado em Direito, não basta apenas que o indivíduo tenha carteira profissional como advogado, mas como afirmar-se no mercado como advogado. Esse é um grande desafio e é uma das questões que serve de muitos obstáculos para que o advogado se afirme por si. Só para tentar ser um pouco mais explícito no que estou a dizer, é que existem muitos advogados na praça, todos eles formados, mas que os casos que porventura defendem são casos pequenos, eu refiro-me casos de galinha e por aí. E são casos que podem até não garantir o seu sustento, porque uma boa parte dos clientes procuram os escritores que já se afirmaram no mercado e que, digamos, garantem que vão salvaguardar os interesses dessas pessoas. Portanto, está também, de certa forma, a dizer, Dr. Elvino, que o advogado garante, de certo modo, o seu pão quando encontra, quando dá andamento os casos graves. Sim, porque, na verdade, regra geral, excetuando os que colaboram com o IPAS, os funcionários nesse caso, que recebem diretamente do Estado, o advogado, digamos, é uma profissão liberal. A advocacia, de modo geral, é uma profissão liberal. O indivíduo apenas está inscrito na ordem de advogados, mas a ordem não lhe dá nenhuma remuneração. De tal forma que ele, o advogado, tem que sobreviver dos casos que
que lhes são confiados pelos seus constituintes. Certo. Daí que, se você não é conhecido no mercado, esse é o primeiro entrave que o próprio advogado tem que enfrentar. Portanto, esses são então os grandes desafios aqui do advogado. Só já para terminar com este tema, os riscos, que riscos é que corre? Primeiro, é que, na verdade, o advogado, ou por outra, a advocacia, do modo geral, é uma profissão de risco, principalmente quando a intervenção do próprio advogado diz respeito aos chamados casos quentes. É um dos casos, é uma das situações que sujeita o advogado a risco, mas também nós verificamos no dia a dia que existem alguns órgãos da administração da justiça, principalmente da polícia, que não percebem o papel do advogado. Eles só temem o juiz e o procurador, mas o advogado, por si só, para a polícia, é uma pessoa como qualquer outra. De tal forma, aliás, eu lembro que já estive uma vez no Tribunal da Machava e quase que discutia com a polícia porque ele não me permitiu conversar com o meu constituinte, ainda que eu lhe mostrasse a minha carteira, quando, na verdade, eu mostrei ao próprio polícia que, na verdade, eu estou aqui porque solicitaram-me e porque eu sou advogado, preciso conversar com o meu constituinte para perceber mais ou menos quais são os contornos da infração que pesa sobre ela. E a polícia simplesmente recusou. Aliás, até quase que disparava como uma forma de me dissuadir. Então, o que é que estou a querer dizer? É que alguns órgãos da administração da justiça, principalmente a polícia, não entendem o papel do advogado. Só para terminar, os tribunais, de um modo geral, eu acho que banalizam um pouco essa profissão. Por exemplo, temos casos em que o juiz notifica o advogado para comparecer a um julgamento que vai iniciar às 9, mas o próprio juiz só chega às 12 ou 13. E que só, quando o advogado se ausenta, porque tem outros afazeres, é motivo de o próprio juiz não valorizar essa ausência. Ou, por outra, dar todas as combinações que resultam da ausência do advogado no próprio tribunal. Por esse motivo, que o dia da manhã sirva de reflexão para os advogados, principalmente ao ilustre bastonário, o Dr. Menete, que, na verdade, torna esta nossa ordem mais coesa. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, Dr. Elvino Dias. Então, ajudou-nos um pouco aqui a refletirmos um pouco mais sobre os desafios que o advogado tem, o que o advogado moçambicano tem. Portanto, neste momento, saudamos a todos os advogados que acompanham o Quero Justiça nessa altura e agradecemos também aos que sempre marcam presença aqui no nosso programa de forma a nos ajudarem a darmos andamento ou também a analisarmos os vários casos que marcam presença aqui no seu programa Quero Justiça. Vamos partilhar consigo dois assuntos, caro telespectador, nesta edição de 10 de agosto de 2016 e vamos naturalmente analisar estas que são assuntos que se calhar podem até ser semelhantes daquilo que tem acontecido contigo. Portanto, pode de certo modo se espelhar naquilo que exibimos aqui neste que é o seu programa Quero Justiça. E vamos hoje também, como sempre tem acontecido, interagir e você vai poder então ter voz e vai falar o que lhe apetecer, sobretudo aquilo que diz respeito à justiça. Portanto, neste momento vamos partir para o nosso próximo assunto. Uma cidadã está agastada por ter sido retirada os bens que, segundo ela, adquiriu junto do seu marido, após o mesmo ter perdido a vida. Os familiares, ou seja, a família do mesmo, então partiu para a reivindicação dos mesmos bens. E até então o assunto encontra-se em tribunal e ainda não teve desfecho. Importa referenciar que este é um caso que tem já cerca de 10 anos. O problema das viúvas moçambicanas. As viúvas moçambicanas aqui em Moçambique sofrem muito. Só são mulheres dos maridos, marido vivo. Quando morre, mandam para o lixo. Pois a morte tive muitas quedas. Tive a dor da perca e, como se não bastasse,
tive a dor da injustiça. A família do meu marido veio, começou-me a querer tirar os carros, começou-me a querer tirar os bens. Nós casamos, fomos casados na Igreja Católica e pelo civil e tudo, com comunhões de bens adquiridos. Nós tínhamos uma pensão império, temos carros, não sei o que, começaram a querer tirar os carros, não sei o que. Os carros não conseguiram tirar, não sei o que, porque eu comecei a lutar pelos meus direitos. Nós estivemos casados quase 10 anos. Agora o que me tiraram todos os direitos, só a zero. Estão a mandar pagar para o processo subir 117 milhões. Esse dinheiro que estão a mandar pagar para o processo subir é muito. Portanto, este é o caso que marca a presença aqui no seu programa Quero Justiça. Hoje é o primeiro assunto que vamos aqui analisar ao lado do Dr. Elvino Dias. Trata-se de uma disputa de bens, uma realidade que acontece em muitas famílias moçambicanas. Dr. Elvino, esta mulher esteve casada oficialmente com um cidadão ora falecido, quase 10 anos, e teve inclusive uma filha. Mas houve aqui tentativas de se retirar tudo que a mesma diz ter construído com o seu marido. Justifica-se que o tribunal esteja a tratar deste caso quase há 10 anos, em primeiro? Primeiro, acho que não se justifica pelo lapso de tempo que passa desde a ocorrência do fato, neste caso da própria morte, ou desde a ocorrência desse fato dos familiares privarem dos bens e o período que está a passar essa reportagem. Quando diz que o caso está no tribunal, na verdade, para mim acho que é algo estranho, por uma questão simples, é que passam 10 anos e é muito tempo. Agora, o que eu quero tentar esclarecer aqui são os contornos da própria reportagem. É que a entrevistada disse que viveu por um período de 10 anos com alguém e que durante esse período ela contraiu um matrimônio e posteriormente o seu companheiro perdeu a vida. Que mais tarde os familiares do finado apropriaram-se dos bens que foram adquiridos, foram adquiridos na vigência do próprio matrimônio. Ora, fazendo uma subsunção jurídica deste fato, nós sabemos que quando as pessoas contraem matrimônio pelo regime de comunhão de adquiridos, o que a lei estabelece é o seguinte, que os bens passados, isto é, anteriores ao matrimônio, exatamente, são bens individuais, isto é, pertencem a cada um dos cônjuges. Não entram nos chamados bens comunicáveis, não são bens comuns. E que os bens que forem adquiridos na vigência da relação são dos dois. Isto é, se eu adquirir um carro, depois de eu ter celebrado matrimônio com uma fulana de X, este carro não é só meu, é de nós os dois. Mas o carro que eu adquiri anteriormente, antes de contrair o matrimônio, este carro é meu. Ora, quando a relação cessa, e é preciso frisar que nos termos da lei da família, a relação cessa por duas vias, ou pelo divórcio ou pela morte. Isto é, refiro-me da relação matrimonial, cessa pelo divórcio ou pela morte. Quando esta relação cessa, o que se procede é, digamos, a partilha daqueles bens. Não sei se percebe. Exatamente. Isto é, os bens constituídos na vigência da relação serão partilhados ao meio. E a lei chama de meação. Meação significa dividir ao meio, por igual. Isto é, os bens adquiridos na vigência do matrimônio. E a parte dos bens do falecido é que vão compor a herança. E que, neste caso, os herdeiros vão herdar essa parte dos bens. E, ao abrigo da lei civil, neste caso o Código Civil, consideram-se herdeiros
Em primeiro lugar, os filhos, depois os ascendentes e assim em diante. Ora, o que eu pude perceber na reportagem é que ela conviveu, isto é, viveu por um período de 10 anos e na vigência dessa relação construíram um vasto patrimônio. E o que a lei estabelece, na verdade, ela tem direito a metade dos bens que constituíram durante os 10 anos. Portanto, não se justifica que a família do seu falecido marido venha interferir neste caso? Que é não se justifica, por uma questão simples. Primeiro, porque existe um herdeiro, uma herdeira, nesse caso é uma filha. Exatamente. É isso mesmo, existe uma herdeira. E que aquela porção dos bens que digamos, seriam titulados pelo falecido, passam automaticamente para o seu herdeiro, excepto se o falecido tiver feito algum testamento que concede esses bens, parte desses bens, não todos, porque a lei não permite, a um dos seus familiares, ou por outra. A lei permite que o próprio autor da sucessão, neste caso, o titular dos bens, faça testamento, que na verdade eu quero que o meu carro X, depois da minha morte, passe para o fulano de X, ou para o meu filho, por aí fora. Mas há uma porção de bens que o legislador chama de legítima. Essa porção de bens, ainda que o autor faça testamentos, essa porção de bens vai de forma imperativa para o seu herdeiro. Neste caso, que será a filha. Sendo ela a única, exclusiva herdeira, universal herdeira, se, na verdade, o pai, o falecido pai, não fez algum testamento, todos os bens, isto é, toda a metade desses bens, destina-se exclusivamente para a herdeira. De tal forma que ela, neste caso, a herdeira, pode reivindicar a titularidade desses bens. E que a senhora que está sendo privada também pode reivindicar a titularidade desses bens. Agora, qual é a sugestão que eu posso dar? Quando uma pessoa priva-te de uma coisa própria, existe um mecanismo judicial chamado ação de reivindicação. A ação de reivindicação é um meio para o indivíduo reivindicar a sua propriedade. E que, ao abrigo do artigo 1311 do Código Civil, a ação de reivindicação não prescreve. Isto já não se fala da figura da prescrição. Porque o legislador quer garantir a propriedade, excepto em situações muito restritas, previstas na lei, tal como é o caso do uso capião. Então, nesse caso, o que eu sugiro é que, na verdade, o processo seja submetido ao tribunal. Mas pude perceber que o processo já está no tribunal. Certo, eu já ia então deslocar-me até esse ponto. Doutor Alvino, este é um processo que já está no tribunal. Sim. Justifica-se que... subiu. Exatamente. Sim. Porque estão a cobrar 117 mil. Certo. Acho que agora ela disse milhões, mas acho que são 1000. Ok. Tal como nós já dissemos em programas anteriores, na verdade, apesar da justiça ser um direito fundamental, que nos é reconhecido pelo legislador constituinte, essa justiça às vezes está muito distante do cidadão. E este é um exemplo concreto. Os 117 mil que ela está a fazer referência é um dinheiro prévio que ela tem que pagar para que o processo chegue às mãos do juiz. Chama-se preparo inicial. Então, como é que se calcula o preparo? Primeiro, temos que olhar qual é o patrimônio global que está em jogo ou que está em disputa. E é com base nisso que existem critérios que só os próprios oficiais de diligência sabem. Acho que não sei qual é a percentagem que eles calculam, que é fixado previamente e que a própria lei chama de preparo. Preparo no sentido de preparar o processo. Então, o que eu pude perceber pela reportagem é que este dinheiro que ela está a dizer que tem que pagar, que são 117 mil meticais, são os preparos. Mas existe uma situação que ela pode contornar esses preparos através de um atestado de pobreza. Ela terá que ir a um secretário do bairro, ainda bem que ela já confirmou que o caso já está há 10 anos lá e não está sendo resolvido. Tem que ir a um secretário do bairro, às autoridades locais, e passar um atestado de pobreza. E com base nesse documento, ela vai redigir uma nova petição, penso eu, porque o processo, digamos, ainda nem chegou nas mãos do juiz. Sei que é possível aproveitar o anterior processo, seria ainda melhor. Pode redigir, voltar a fazer o mesmo processo, redigir uma nova petição e submeter ao tribunal com vista a reivindicar os seus bens, desde que ela junte esse atestado de pobreza,
confirme claramente que ela não tem os 117 Não mil tem metros quadrados. condições para... Não tem condições pagar para esse poder. valor. Então, se isto acontecer, eu tenho certeza que o juiz vai dar provimento à pretensão dela. Mas também a filha, neste caso, na qualidade de herdeira, pode submeter uma ação, neste caso, por iniciativa dela ou por intermédio da mãe, se for menor, para reivindicar a parte dos bens da herança. Porque aqui devem ser duas ações. Por um lado, uma ação de reivindicação, tem a ver com a reivindicação dos bens que ela teria direito por meação. E a filha vai ter que tentar uma ação para reivindicar a herança. Exato. Doutor, já percebemos aqui que há uma violação à lei. Quando há esse tipo de caso, o que é que se pode concluir que está a acontecer dentro do próprio tribunal? Bem, o que está a acontecer Há quem dentro do perante tribunal... esta situação diz que, olha, aqui há muita corrupção. Sim, isso pode aparentar corrupção, mas eu até acho que pode até não ser corrupção. Exato. É que o próprio sistema judiciário moçambicano está muito distante do cidadão. E a distância é justamente por causa dos preparos e por causa das custas judiciais. De tal forma que eu já disse e sugiro, tal como aconteceu em Timor-Leste, baniram as custas judiciais porque perceberam claramente que as custas eram um entrave para o cidadão encontrar a justiça. Porque pagar 117 mil meticais, hoje em dia 117 mil meticais, a pessoa pode até adquirir um talhão ou qualquer outra coisa, não sei. Mas é muito dinheiro. Portanto, Então eu não vejo uma viúva, complicado. não vejo uma viúva a conseguir esse dinheiro para poder reivindicar um direito que lhe é próprio. De tal forma que eu não sei chamar de corrupção, mas o nosso sistema judicial está doente. Essa aqui é a questão que eu posso identificar de forma imediata. E a doença reside justamente por a justiça subordinar-se a um requisito prévio, que são os preparos. Requisito esse que, no meu entender, viola de forma flagrante o artigo 70 da Constituição da República, que é a lei-mãe, que estabelece de forma clara que todo cidadão tem direito à justiça. Então, se a própria Constituição da República não cria nenhuma limitação, para mim eu acho que não se justifica que haja uma lei ordinária, isto é, uma lei que está abaixo da Constituição, que cria esse entrave do cidadão a encontrar a justiça. Por mim, eu alinho com a corrente de opinião que diz que as custas judiciais são inconstitucionais. E são inconstitucionais de verdade. Porque se for nesses moldes em que ela está há 10 anos à espera da justiça, justiça é essa que é um dos fins do Estado moçambicano, logicamente que algo não vai bem. E que esses preparos é que estão a criar entrave. Exato. Sabemos que cada caso tem o seu tempo limite para ser resolvido. Qual é que seria o tempo limite deste caso? Já são 10 anos. Existe aqui algum tempo limite ou nem por isso? Bem, o caso, uma vez submetido ao tribunal, a lei não fixa um tempo assim propriamente dito. Exato. Só fixa quando estiver fora do tribunal. Logicamente, a questão da prescrição já não se conta. Porque a prescrição interrompe-se desde o momento que o indivíduo submete o caso no tribunal e que a outra parte seja chamada, isso seja citada. Citação é uma forma de chamar o réu para ser ouvido em tribunal, isto é, para poder apresentar a sua defesa. Ora, uma vez que deu entrada ao tribunal, o processo considera-se, se falássemos de prescrição, ela já não ocorreria porque o caso já está a ocorrer junto das entidades que interrompem a prescrição. Exato. Que nome é que se daria a esta, ou podia-se atribuir a esta família do seu falecido marido que lhe retirou os bens e o que é que podia-se fazer no caso de uma sanção? Que sanções é que essa família incorre? De que forma é que pode-se tratar destas pessoas após colocar em prática um ato desta natureza? Bem, por mim eu penso que é o seu direito de ter esses bens que construiu com o seu falecido marido. Eu penso que este é um ato que, para além de ter contornos civis, também tem contornos criminais, por uma questão simples. É que um indivíduo, sem legitimidade para o efeito, priva o patrimônio de uma outra pessoa, e essa privação, quando resulta do recurso à força física, isto é, uma retirada coerciva de um bem que não me pertence, o próprio legislador chama de roubo.
Isso é quase um roubo, de verdade, no sentido de que, pronto, há um indivíduo que, com recurso à força, subtrai uma coisa que é sua, uma coisa própria, privando, aliás, do uso dessa coisa. Isto, ao abrigo da lei, o legislador chama de roubo, o que é diferente de furto, só para clarificar. O furto consiste na subtração dessa coisa mediante fraude, isto é, a pessoa não sabe quem foi que subtraiu a coisa. O roubo já não. Você vê a pessoa que subtrai a coisa, só que a pessoa está usando a força física para se apropriar de uma coisa que era sua. É basicamente isso. E isto, para mim, tem contornos criminais. Exato. Doutor, vamos supor que trata-se aqui de uma pessoa que se calhar não tenha emprego, esteja então sob custódia do seu marido, esteja a viver segundo o esforço, esteja a viver na base do esforço do seu marido, assim é que é. E depois o mesmo perde a vida e tem então esse espaço de tempo em que ela não tem alternativas, que é para poder tocar com a sua vida. Existe aqui uma forma de fazer com que os familiares, nesse caso, que vêm a disputar esses bens com ela, ou arrancam-lhe, ou se calhar no caso de se bloquear as contas, como a nossa entrevistada referiu aqui, existe uma forma de sancionar ou de se fazer o pagamento desse tempo em que ela esteve a sofrer financeiramente, talvez? Sim, porque, na verdade, eu não sei se a lei, numa situação dessas, mas eu acho que sim, existe uma conexão entre os fatos, se permitiria ou não acumular pedidos. Isto é, para além de reivindicar a sua propriedade, pedir uma indemnização pelo período em que ela ficou privada de usar as suas coisas. Eu penso que sim, existe um mecanismo de ressarcir a própria avisada pelo tempo que ela não fruiu dos seus direitos. Aliás, quando a lei fala sobre indemnização, refiro-me do artigo 562 e seguintes do Código Civil, estabelece de forma expressa que a indemnização não compreende apenas os danos emergentes, isto é, aqueles que resultam diretamente da lesão do direito, mas também compreende os chamados lucros cessantes. O lucro cessante significa os benefícios que eu deixei de adquirir por virtude do ato que o indivíduo que causou este dano praticou. Isto é, se eu, porventura, ganhava 1.500 meticais por semana resultante do meu transporte semicoletivo, e o senhor privou-me do uso deste transporte semicoletivo, eu não vou reivindicar apenas que me restitua o meu transporte semicoletivo, mas também os valores que eu semanalmente, logicamente. Então, isto chama-se lucro cessante. Exato. O dano emergente é a privação desse transporte semicoletivo, por várias formas, pode ser por incêndio, ou pode ser por furto, ou qualquer outra via. Então, é basicamente isso. Eu penso que ela pode acumular no mesmo processo a reivindicação e o pedido de indemnização resultante do não uso desses bens por esse período. Exato. Muito obrigado, Dr. Elvino Dias. Caro telespectador, está a acompanhar então o programa Quero Justiça. Daqui a pouco vamos então entrar em interação consigo e vai poder então partilhar aqui os seus casos, vai poder então deixar ficar aqui os seus problemas, que vamos então fazer análise e vamos deixar algumas ideias de como é que pode fazer para proceder com os seus problemas, e também pode nos encontrar aqui nas nossas instalações, que é para então apresentar a sua situação. Estivemos então a conversar em volta de um assunto, de um caso que dá conta que uma cidadã viúva foi retirada então os bens pela família do seu marido após o mesmo ter perdido a vida. Mas já vamos partir para o nosso próximo tema, que dá conta que uma aposentada afirma ter sido funcionária do Conselho Municipal de Maputo durante 17 anos e neste mesmo período foi-lhe retirada, ou seja, após a sua reforma, foi retirada o ordenado do valor do INSS. Portanto, após ter adquirido a sua reforma,
só teve o valor durante 6 meses apenas, mas afirma ter trabalhado durante 17 anos e esta é uma situação que deixa-lhe completamente agastada, deixa-lhe completamente indignada e, segundo os casos que já acompanhamos, conseguimos perceber que este não é o primeiro e pode também ser um caso que se calhar tenha acontecido consigo. Portanto, acompanhe estas declarações e daqui a pouco vamos voltar para conversar um pouco em volta deste caso e para talvez encontrarmos possíveis medidas por serem tomadas quando estamos nessa situação. Mas aí kumanga vonagamas hola 6 meses. 6 meses na ya banco ni cartão na ya teka umizao mani yola pi teka yo. E vai gamista isoso. Recebi o valor apenas em 6 meses. Depois nunca mais tive o dinheiro na reforma. Mandaram-me para que fosse à procura de um advogado para que me ajudasse a dar andamento a este processo, mas tudo resultou num fracasso. Eu trabalhei 17 anos no Conselho Municipal de Maputo e estou reformada desde o ano de 2000, mas não recebo dinheiro do INSS. Não é justo. Peço ajuda. Vai, se me leve na gama disso. Waiting, I see mamali. Waiting, I see mamali. Na itu aku amali le para le so como la shayo ne batuku van. Majuku kasi siku dako ai shongo na nja kufaju. Importa referenciar, caro telespectador, que a aposentada tem 6 filhos, tem 3 filhos, uma tem HIV e SIDA, uma é deficiente e o seu filho é o único homem, nesse caso, é um doente mental. E ainda vive com uma menor que é órfã de mãe, que perdeu a vida, e ela vive de um subsídio de 580 meticais. Portanto, após ter trabalhado 17 anos no Conselho Municipal, segundo a mesma afirmou, apenas recebeu o valor do INSS durante 6 meses. Dr. Elvino, o valor do INSS só teve efeito apenas 6 meses e de lá para cá não teve mais acesso ao mesmo valor. Bem, antes de mais eu queria dizer o seguinte, que a segurança social é um direito fundamental do trabalhador, de tal forma que a lei impõe, primeiro, que o trabalhador seja descontado na vigência do contrato de trabalho um determinado valor e esse valor seja encaminhado pelo empregador para o INSS. Isto é um dever que recai ao empregador de reter na fonte um determinado montante e submetê-lo ao INSS. Qual é a finalidade desse exercício todo? É justamente para, nas situações de velhice, incapacidade, doença ou qualquer situação superveniente que fará com que a minha força de trabalho esteja reduzida, o mesmo dinheiro que eu fui descontando ao longo desse todo o tempo, servir de uma almofada de ar fresco, digamos assim, Exato. para poder me garantir uma vida condigna. Ainda que não seja condigna, mas que a pessoa viva de forma despreocupada, podemos assim dizer. E que, na verdade, tanto quanto eu saiba, o subsídio ou essa pensão que o próprio trabalhador contribuinte recebe, uma vez atribuída, só cessa com a morte do indivíduo. Ou por outra, o indivíduo, pensionista nesse caso, que contribui durante algum período, em princípio,
este valor só deixa de receber depois dele perder a vida, salvo se existir algo diferente do que eu estou aqui a dizer, que esteja plasmado em qualquer outro diploma. Ora, eu pessoalmente não percebo o que esteve por detrás da retirada deste valor. Porque se ela descontou durante 17 anos e só recebeu esse dinheiro em 6 meses, e 500 e quanto? Acho que 580. E 580 meticais, não sei quanto é que ela recebia. Por mim, eu acho que algo não está bem aqui, algo não está claro. Exato, eu vou aqui esclarecer algo, Dr. Elvino. Os 580 meticais do subsídio não recebe da instituição onde trabalhava. Da instituição onde esteve a trabalhar não tem nada. Não tem nada. Portanto, é isso mesmo, isso é só a relação. Exato. Que é o Conselho Municipal. Certo. Sim. Este é o ponto que mais preocupa. Os 580 ela recebia do INSS. Este é um valor de uma outra associação de boa vontade no bairro, como é feito. Então isso não entra, exatamente. Estamos aqui a dizer. É este então o valor que ajuda ali a tentar a sobreviver, ainda que é reduzido. Tudo bem, e já bastante. percebi. Então, o que eu posso dizer é que a Segurança Social tem por finalidade de garantir uma vida condigna aos contribuintes. De tal forma que, quando este dinheiro não for entregue ao próprio contribuinte, há um lucro completamente sem justa causa por parte daquelas entidades. Aliás, nós já recordamos que por várias vezes, já vimos nos órgãos de comunicação social, que o INSS acho que é um dos focos em que reina muita, digamos, ilegalidade em muitas situações. E que eu acho que essa é uma delas. O que, no meu entender, o que a mamãe tem que fazer, porque ela disse-me que tentou procurar advogado e o advogado não foi útil, ela tem que dirigir-se ao IPAS. Essa é a minha recomendação. E isso tem que ser amanhã, porque é preciso clarificar bem as coisas. Ela amanhã tem que se dirigir ao IPAS e pedir alguém lá, daqueles jovens juristas, para redigir uma carta para o INSS, de modo a perceber mais ou menos, isto é, a exigir uma explicação formal o que está por detrás, ou o que esteve por detrás da cessação do subsídio que ela oferia ao longo desse todo o tempo, ou o subsídio que ela oferiu por um tempo e deixou de oferir sem um motivo plausível. E, em meu entendimento, que sempre que há uma privação de um direito, os órgãos da administração pública, tal como o INSS, têm o dever de comunicar formalmente às pessoas para não lhes deixar na dúvida. Então, o que o INSS tinha que fazer para explicar mais ou menos a sua atitude era comunicar formalmente à mamã, dizendo claramente que estamos a privar ou vamos suspender subsídio por este e aquele motivo. Agora, pagar por um tempo e deixar de pagar, eu acho que não, é ilegal. Portanto, concluímos aqui que houve um roubo, ou seja, há aqui um roubo. Sim, logicamente. É o que eu posso concluir. De tal forma que a sugestão que eu vou dar é que ela exija uma resposta formal, com um fundamento legal, por parte do INSS, a dizer quais foram as razões de fato e de direito que estiveram por detrás dessa suspensão desses subsídios. Esse aqui é o meu entendimento. Exato. Caro telespectador, estamos neste momento a conversar em volta do nosso segundo assunto, que marca presença neste momento, e muito obrigado pela sua preferência. Agradecemos imenso por estar então a nos acompanhar nesta altura. E a partir de agora vamos então fazer a abertura das linhas e você vai poder então conversar aqui conosco, vai poder então partilhar conosco o seu caso, vai poder opinar, vai poder analisar qualquer situação que acha que está, então, que acha que não está, qualquer situação que acha que não está a correr como deve ser. Portanto, a partir desta altura, vamos então conversar com os nossos telespectadores. Dr. Elvino Dias, antes de irmos aqui ao encontro dos nossos telespectadores, reconhece-se que houve aqui, ou seja, há aqui roubo por parte das instituições. Que rosto é que dá às instituições esse tipo de atitude?
Sim, por mim eu penso que esse tipo de atitude só concorre para descredibilizá-las, no sentido de que, pronto, quando o cidadão olha para uma instituição, tem que presumir primeiro que está perante uma instituição em que as pessoas agem honestamente e em conformidade com a lei. Ora, quando este agir está em desconformidade com a lei, logicamente concorre para descredibilizar a própria instituição. É o que nós já vimos em muitos jornais, que no INSS acontece isto e acontece aquilo. Quem sabe se esse é um desses casos? Pode ser. Exato. Depois desse período todo, se calhar, de sofrimento, porque enquanto não consegue oferir este valor, passa por inúmeras dificuldades. É possível, ou seja, como é que pode fazer de modo se calhar, a meter um processo contra uma das instituições, se for o caso, fazer alguma queixa? Sim, mas o que eu penso, antes desse processo, ela tem que dirigir uma carta ao INSS a exigir uma resposta formal sobre as razões subjacentes a essa atuação por parte do INSS. Exato. E só a partir daí é que ela pode recorrer para outras instituições. Exato, coloco essa questão porque o Dr. Elvino Dias sabe que já tratamos aqui de muitos casos em que os lesados não deixaram de proceder com estas formalidades, mandar a carta, fazer algum pedido formal e não foi possível então responder a estas cartas ou a estes pedidos. Sim, porque é assim, colega Almiro, existe um pressuposto processual e um desses pressupostos processuais é o interesse em agir. O que é que isto significa? É que o indivíduo tem que recorrer ao tribunal porque, em princípio, esgotou todos os meios extrajudiciais. E isso vai legitimar a sua ida ao tribunal. De tal forma que eu penso que ela pode esgotar esses meios. Aliás, o INSS é tutelado pelo Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho tem como figura central a figura da ministra. De tal forma que eu penso que se o INSS não lhe responde dentro de um lapso de tempo, ela pode querendo recorrer à ministra, com vista a denunciar ou a exigir uma explicação formal sobre essas questões. O que eu acho que nem será necessário porque o INSS pode eventualmente responder. Portanto, olhando para a questão da corrupção, a maior probabilidade é que o Conselho Municipal esteja a pagar este valor, mas que então não seja possível sair do INSS para esta cidadã. Sim, o que eu penso é que o Conselho Municipal encaminhou, uma presunção, que encaminhou esse dinheiro, porque esse é um dever que resulta da própria lei do trabalho, neste caso, que o empregador tem que encaminhar parte das remunerações do trabalhador para o INSS. Eu presumo que o Conselho Municipal encaminhou esse dinheiro e que algo de errado está a acontecer ao nível do INSS e não do município. Exato. O que é que na verdade pode aqui trazer-nos a certeza deste ponto que o Dr. Elvino está a defender? Não tenho intenção nenhuma pode trazer a certeza. É assim, é que ela confirmou de forma categórica que por um tempo recebeu esse dinheiro, o que quer dizer que alguém encaminhou para lá e que de um tempo para cá deixou de receber esse dinheiro. Daí que eu presumo que o município fez o seu papel e quem não está a fazer o seu papel devidamente é o INSS. Exato. Voltamos então a chamar a atenção ao nosso caro telespectador. Está a acompanhar o programa Quero Justiça e a partir desta altura pode naturalmente ligar para nós e vamos então conversar e vamos então ouvir atentamente as suas preocupações nesta que é mais uma edição do programa Quero Justiça. Hoje, 10 de agosto de 2016, e voltamos então a saudar ao advogado, porque amanhã vai celebrar então o dia do advogado. Esta figura que sempre faz de tudo de forma então a resolver os problemas do caro cidadão. Temos um telespectador em linha. Boa noite, bem-vindo ao Quero Justiça. Boa noite. Boa noite, telespectador, o seu nome?
Aqui é Titos. O seu nome? Titos. Titos. Sim, sim. Titos, fica à vontade. De onde é que nos está a acompanhar? Da Catende. Marraquena. Catende. Catembe. Sim, Titos, fica à vontade. sim, sim. É o seguinte, é porque eu também tenho uma preocupação. Certo. É porque eu perdi a minha mãe há simplesmente 5 anos atrás. E no momento que a minha mãe estava com a saúde debilitada, ela parou de trabalhar. E no serviço, claro que eles minimizaram normalmente. Mas só que lá no serviço, nos aconselharam a gente a ir requerer o dinheiro que eles descontaram durante 22 anos. E eu fui ao INSS, mas só que passando algumas semanas, ela perdeu a vida. E fiquei por aí 2 anos sem requerer o valor. Mas passando os 2 anos, fui para lá para requerer o mesmo valor. Mas ao requerendo o valor, saiu a carta e me dirigiram que eu fosse à tesouraria da INSS. Quando fui à tesouraria, tiraram as folhas todas de relação... São folhas, aquelas guias todas, e tinham lá. Mas só que passando por aí 2 semanas, mandaram-me de novo para voltar daqui a 15 dias. Voltei a 15 dias depois e disseram que eu não tinha o direito de ter o valor, porque já passava-se do período que eu devia requerer o tal valor. E assim tinha que escrever uma carta a requerer o valor ou a pedir o valor ao Departamento dos Serviços Graciosos. Meti a carta e me deram 15 dias. Passando os 15 dias, as respostas que saíram indiferiram o meu pedido, porque disseram que tinha que me defender, porque foi a demora e por aí em diante. Mas passando os 15 dias, disseram que eu tinha que pagar o valor durante 2 anos. E eu disse, mas como que eu vou pagar a contribuição de uma pessoa que já não está cá por nós? Porque o valor que eu estou a requerer não é para mim, porque eu já sou maior de idade. Mas tenho meus irmãos mais novos, eram 3, que eu, sendo mais velho, eu tinha que fazer todo o sacrifício e ainda mais fazer o sacrifício antes de ser a indenização da minha mãe, porque o próprio serviço não pagou lá, não custeou aquelas despesas fúnebres por em diante. Eu mesmo tinha que desarrascar o valor, fazer o empréstimo de serviço para poder tratar dos assuntos fúnebres. Mas a INSS, disseram que eu não podia ter aquele valor, só podia contribuir durante 2 anos é que podia ter o valor. Eu disse, eu não tenho essa capacidade de pagar esse valor. O próprio salário que eu ganho mensalmente não vai ser capaz de cobrir os 2 anos para pagar a necessidade de um dinheiro de alguém que já trabalhou 22 anos e que custa o mesmo valor. Eu estou a pedir para o sustento dos meus irmãos mais novos. E disseram que eu não tinha o direito de ter aquele valor, porque o dono do valor já perdeu a vida. E de cá até lá, eu acabei desistindo. E a pessoa que fosse me atender tinha que procurar um advogado. E eu não tenho condições de procurar um advogado. E até cá, acabei não indo concorrente. Tenho o cartão, mas outros documentos acabaram desaparecendo. Porque eu saí de casa dos meus pais. Acabei casando e eu tenho a minha casa própria. A gente tem os meus 2 irmãos mais novos que estão na minha responsabilidade. E eu quero saber como é que eu faço para ter aquele valor. Porque o valor não é para mim, é muito mais para os meus irmãos mais novos. Para sustentar, porque eles estudam e eles não trabalham. Exato. Eu tenho que trabalho e no pouco que eu ganho, eu tenho que custar as despesas para sustentar
a minha própria família, os meus 2 filhos, a minha esposa, e ainda mais repartir o pouco que eu ganho para eles lá, enquanto a minha mãe trabalhou 22 anos e o tal dinheiro que eles descontavam, nem sequer o medical ele não recebeu. E nem o dinheiro das cerimônias fúnebres lá do INSS não teve, até hoje. Exato. Titus, quanto tempo é que esteve a resolver este caso? Esse caso já passam por aí 2 anos. Porque eu tinha que procurar um advogado, eu acabei desistindo, porque eu não tenho condições financeiras para poder procurar um advogado, para poder resolver o assunto do valor que a minha mãe foi descontado durante 22 anos de serviço. Eu não tenho esse dinheiro. Exato. Titus, muito obrigado pela sua participação. Vamos então tentar analisar aqui a sua situação. Está bem. Muito obrigado e tenha um bom trabalho. Muito obrigado. Mantenha-se desse lado conosco. Está bem, obrigado. Tivemos então o nosso primeiro telespectador, pode fazer o mesmo também, caro telespectador, e vai naturalmente conversar connosco e também partilhar connosco o seu caso, e vamos debruçar um pouco em volta da sua situação e vamos então deixar ficar aqui algumas ideias de que forma é que pode proceder com a sua situação. Dr. Elvino Dias, qual é o olhar que tem para esta situação? Esta situação assemelha-se ao caso que tivemos no programa anterior. Vamos antes ao encontro do nosso próximo telespectador. Boa noite, o seu nome? Telespectador em linha, o seu nome e de onde é que nos acompanha? Exato. A doutora Elvino dizia que este caso assemelha-se com o caso do programa anterior, que marcou presença aqui, a questão que o nosso primeiro telespectador esteve aqui a colocar. 2 anos a tratar do assunto e também a cruzar-se com muitas barreiras para poder ter este valor. Será que está a proceder mal com o caso ou se calhar nem por isso, mas há dificuldades por parte da instituição? Eu penso que a instituição é que, primeiro, não está a clarificar os procedimentos, não está a clarificar as razões subjacentes a esse fato. Eu sei... Para não facultar este valor. Sim, o que eu pude perceber, talvez a mãe perdeu a vida antes de completar uma certa idade que a própria lei estabelece. Para as mulheres são 55 anos e para os homens 60. Ou antes de completar um certo quantitativo que, segundo as regras do INSS, devem ser preenchidas. Ora, quando isso acontece, na verdade, o INSS sim obriga que as pessoas, nesse caso em vida, paguem a parte em falta. Mas isto não retira de forma alguma, uma vez que a pessoa perdeu a vida, o direito dos familiares interessados, e principalmente nesse caso em que existem esses filhos menores, de beneficiarem-se daquilo que foram as contribuições que a mãe efetuou em vida. E nesse caso, quando diz 22 anos, para mim eu acho que é um período muito longo que a mãe efetuou. E que existem regras que eu gostaria de chamar a atenção, tem a ver com a questão de prescrição também, ao nível da questão de segurança social. Exato. Infelizmente eu não trago aqui a lei, mas há 2 prazos. Tem um prazo de 3 anos e tem um prazo de 10. Só que eu não sei em que situações se aplica um e outro prazo de prescrição. De tal forma que eu gostaria de chamar a atenção ao caro telespectador, primeiro, proceder, tal como eu aconselhei ao anterior, no sentido de exigir uma explicação formal ao próprio INSS, isto é, primeiro explanar tudo isso que ele falou ao telefone, fazer uma carta, dirigir ao INSS, pedindo uma explicação formal. E caso ele não fique satisfeito com a explicação, e tenho certeza que não vai ficar satisfeito, tem que submeter urgentemente este caso ao tribunal. Terá que submeter antes de passarem os 3 anos que eu disse, ou 10, conforme os casos. Infelizmente eu não tenho aqui a lei de segurança social. O que é que dá certeza ao Dr. Elvino que este cidadão pode não ser feliz?
Sim, não vai ser feliz por uma questão simples. É que, em direito, a lei, de um modo geral, o direito como um sistema, não permite que uma pessoa enriqueça por custo alheio. Isto é, se o INSS priva o próprio indivíduo, ou os familiares do indivíduo, de obterem aquilo que foram as contribuições que a falecida mãe do indivíduo efetuou em vida, logicamente que é um enriquecimento sem causa, por parte do INSS. Porque está a privar um dinheiro que, na verdade, podia beneficiar os filhos, que foi esse o objetivo principal que digamos, a trabalhadora efetuou o desconto. Ora, tenho certeza que sim, ele pode não ser satisfeito quando o INSS invocar aqui algumas questões ou algumas artimanhas que vão culminar com o insucesso da pretensão do caro telespectador. Exato. E é por esse motivo que eu aconselho a ele, primeiro, a exigir uma explicação formal ao INSS sobre as razões de não concessão deste valor e, urgentemente, submeter o caso no tribunal. Exato. Doutor, será que os 22 anos de trabalho desta mulher, da mãe do telespectador, no caso, podem servir de uma razão para que não seja possível se facultar este valor, só para perceber melhor? O doutor Elvino falou aqui de período também, é só para entender melhor, esses 22 anos podem servir de motivo para tal? Eu não sei qual é o padrão, isto é, quantos anos o INSS fixa para o indivíduo efetuar as contribuições, mas no que tange a idade da própria contribuinte, são 55 anos se ela for mulher e 60 se for homem. Agora, o ano que o indivíduo, por exemplo, que está muito longe de atingir essa idade, tem que efetuar as contribuições, eu não me, aliás, não sei se consta lá diretamente da própria lei, mas existe sim um teto que o contribuinte, em princípio, tem que atingir nas suas contribuições. E eu penso que é esse teto que não foi atingido pela falecida. E é por isso que recai essa obrigação por parte dos herdeiros, nesse caso, de efetuarem as contribuições que não foram completadas, para que ela, talvez, ganhe de forma global aquilo que é o subsídio que teria direito. Nesse caso, que os herdeiros terão direito, ou que ela tivesse em vida, aliás, teria direito. Então, é em torno dessa questão onde reside o problema. Mas isto não retira de forma alguma os 22 anos de contribuição. Exato. É aqui onde está o problema. É que ela, na verdade, contribuiu, mas quis o destino que ela não usufruiu dos seus direitos. Em princípio, os filhos podem, aliás, têm o direito de usufruir daquilo que foram as contribuições que a própria mãe prestou em vida. Exato. Dr. Elvino esteve aqui a sugerir a nossa entrevistada na última peça. Sim. E também ao nosso telespectador, acho que também o objetivo era esse, de se deslocar a IPAS. Temos muitas pessoas que vêm então a deixar ficar reclamações, como já tínhamos falado nas nossas edições anteriores. Dr. Elvino, acha que a instituição, estando a funcionar do jeito que está, estando a atuar do jeito que está a atuar, segundo as pessoas reportam, deixa credibilidade para que as pessoas ainda desloquem-se até lá? IPAS ou INSS? Estamos a falar do IPAS. Bem, tal como já dissemos em programas anteriores, na verdade o IPAS, acho que só é nome, mas é melhor cumprir do que ficar em casa. Exato. Porque o que nós verificamos no dia a dia, porque eu também, às vezes, interajo com o IPAS, são miúdos de segundo ou terceiro ano que ainda não estudaram cadeiras processuais, não percebem mais ou menos quais são os procedimentos que um advogado tem que assumir ou tem que observar no tribunal, que estão lá no IPAS. E isso também contribui para descredibilizar aquela instituição que se chama IPAS. Por isso, eu não posso desaconselhar as pessoas a irem para o IPAS, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas a verdade é que o IPAS tem que reforçar o seu quadro de profissionais. Uma proposta de solução. O IPAS tem que reforçar o quadro de profissionais, porque essa história de encontrar miúdos ou por outra, aceitar qualquer miúdo que saia da universidade, está no segundo ou primeiro ano e quer defender uma causa, mas não sabe quais são os pressupostos processuais
quais são os requisitos que o indivíduo, ou que o tribunal, ou que o valor, ou a petição deve reunir para que o juiz conheça do mérito. Então aqui estamos perante uma situação de lamentar. Exato. E isso, na verdade, como eu disse, contribui em larga medida para descredibilizar o próprio IPAS. Mas isto não significa que as pessoas devem deixar de confiar nas instituições. Mas também, como eu disse anteriormente, existe um organismo ao nível da Ordem dos Advogados chamado IAS. Então, no IAS é onde encontramos verdadeiros profissionais, porque quase todos eles são pessoas que já concluíram o curso de Direito e têm alguma experiência em matérias judiciais. Exato. Doutor Elvino, regressando a esta parte, a este caso que foi colocado pelo nosso telespectador, a sua mãe perde a vida ainda estando a trabalhar. Temos certos casos em que a pessoa perde a vida estando a receber um certo valor, estando a receber talvez uma indemnização, estando a receber um subsídio. Vou fazer aqui uma comparação com o caso que tratamos aqui na semana passada. O que é que significa quando a instituição, mesmo assim, ainda cria dificuldades para que os herdeiros, ou seja, para que os filhos tenham o mesmo valor que se calhar a falecida mãe ou o falecido pai recebia ainda em vida? Na verdade, ainda que eu não tenha lei, mas já li, Exato. que o INSS, na maior parte das vezes, as contribuições destina para os indivíduos que tenham uma idade inferior a 18 anos ou não superior a 21, desde que esteja numa universidade. Isto é, os filhos do contribuinte que tenham uma idade inferior a 18 anos ou a 21 anos, mas desde que esses estão com a idade de 21 anos, estejam ou a frequentar o ensino superior ou tenham um bom aproveitamento no nível médio. Essas pessoas é que beneficiam de forma direta, o que significa se os beneficiários forem maiores de 21 anos ou maiores de 18 anos, mas que não estão no ensino superior ou não têm um bom aproveitamento ao nível do ensino médio, em princípio perdem esse dinheiro. E é isso que eu não concordo. Exato. Porque resulta de uma contribuição que alguém ao longo dos anos sacrificou em retirar parte do seu salário e, de repente, porque não está observado um determinado requisito, ele perde. E o dinheiro vai para onde? Essa aqui é a questão principal. É que, por mim, eu vejo um enriquecimento sem causa. Porque alguém está a beneficiar de um dinheiro, em princípio, que não lhe era devido. Porque esse dinheiro, em princípio, é para retornar para o contribuinte e não para beneficiar o próprio INSS. Essa aqui é a questão. Portanto, quando esse dinheiro não volta para ou seja, não vai ao contribuinte, vai de certo modo para o bolso de alguém. Bem, eu não sei se o dinheiro vai para o bolso de alguém ou não, mas a verdade é que a lei estabelece, fixa certos critérios objetivos que, não estando preenchidos, aquele dinheiro fica na conta do INSS. Quer dizer, a lei não estabelece para onde é que se vai o dinheiro. Agora, não sei se vai para os cofres do Estado ou para onde, já não sei para onde é que vai o dinheiro. E a lei não defende estas ações, no caso. Logicamente. É que a própria lei é omissa quanto a isso. A lei é omissa. Não nos diz para onde é que vai o dinheiro do contribuinte quando ele não tem herdeiros, caso ele tenha perdido a vida. Podemos aqui concluir ao mesmo tempo que as leis do país em algum momento dificultam o tratamento desses processos todos, de certa forma. Bem, não são todas as leis, mas existem algumas leis, tal como nós dissemos, a questão do preparo resulta da lei. Essa questão do INSS também resulta da lei. Mas existem algumas leis favoráveis aos indivíduos, mas tem outras que, no meu entender, não refletem aquilo que é a vontade do povo. E isto também desvirtua aquilo que é a essência da própria lei, porque não se esqueça, tal como dizia o Jean-Jacques Rousseau, que a lei é reflexo da vontade geral, aquilo que o povo gostaria que acontecesse, em princípio. De tal forma que não se justifica que exista uma lei que tenha passado da Assembleia da República, onde tem representantes do povo, mas que visa castigar o próprio contribuinte.
Por mim, eu acho que essa lei não é benéfica ao próprio cidadão, porque faz enriquecer sem justa causa a uns, empobrecendo os outros. Exato, portanto, é de certa forma uma estratégia para um certo roubo, como estávamos aqui a referir anteriormente. Exato. Dr. Elvino Dias, fazendo aqui então análise, fizemos análise aqui a 2 casos e também felicitamos o advogado, porque amanhã vai então celebrar-se o Dia do Advogado. Neste momento, fazendo uma análise de todos os pontos que tratamos aqui no programa de hoje, em jeito de considerações finais, o que é que gostava de dizer ao nosso telespectador que nos acompanha neste momento? Primeiro, quero felicitar uma vez mais o advogado. Aliás, eu também sou advogado. Certo. Parabéns pelo nosso dia e continuemos a defender os que precisam, por um lado. Por outro, recomendar, isto é, chamar a atenção às pessoas que, por algum motivo, têm um familiar que esteja a viver em união de fato ou esteja a viver em união matrimonial com uma pessoa e que, por sinal, é o destino, a pessoa perde a vida, não privem a viúva dos bens, porque este fato traz uma dupla dor. Por um lado, a dor pela perda do marido e, por outro, pela perda dos seus bens, que ao longo dos anos construiu com muito sacrifício. E depois, a questão do INSS, na verdade, chamar a atenção às autoridades que, por favor, não privem as pessoas dos seus direitos. E muito obrigado. Exato. Muito obrigado, Dr. Elvino Dias, mais uma vez pela sua presença e devo felicitar-lhe pelo dia da manhã e voltamos a estar juntos na próxima edição de Quero Justiça. Caro telespectador, devemos naturalmente agradecer-lhe por ter estado conosco. Muito obrigado por ter-nos acompanhado atentamente. Assim foi o nosso programa Quero Justiça. Chamamos a atenção a todas as instituições públicas e não só, para que trabalhem sem violar a lei. Só assim é que podemos então desenvolver, só assim é que a nossa sociedade pode progredir. Portanto, por hoje é tudo. Voltamos nós na próxima quarta-feira após o Jornal Principal. Boa noite, tenha continuação de uma ótima semana.